Bolsonaro entrega toda a verdade sobre ministros do Supremo e Moraes se entrega ao atacar o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro decidiu contar tudo e afirmar que a maioria dos ministros do Supremo são de esquerda. Durante uma entrevista ao Flower Podcast, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a maioria dos ministros do Supremo são de esquerda, são favoráveis ao desarmamento, mas não abrem mão do carro blindado, disse ele. Armas de fogo estão valendo, observou, porque o STF não derrubou. Porque o ministro Nunes Marques pediu vistas e não tem prazo para entregar. No ano passado, o juiz do STF suspendeu um julgamento para analisar o caso. Segundo Bolsonaro, o Brasil quase dobrou o número de caçadores, atiradores e colecionadores desde 2019, chegando a quase 700 mil novos registros. Bolsonaro, pessoal, mudando aqui, Bolsonaro criticou ainda decisões da corte que são prova de ativismo judicial no Brasil. Daniel Silveira falou coisas que condenam, mas não é o ministro que resolve abrir um inquérito, resolve investigar e punir o cara, disse em alusão a Alexandre de Moraes, relator de investigações no Supremo. Condenado pelo Supremo, neste ano, Silveira recebeu um indulto presidencial. A graça, contudo, não foi respeitada por Moraes, que continua aplicando as sanções contra o parlamentar. Após dizer que a maioria do STF é de esquerda, o presidente criticou ainda as urnas eletrônicas e disse que o país poderia ter mais plebiscitos. Em 2005, fizemos referendo das armas, lembrou Bolsonaro. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado na campanha do desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. Mas nós sabíamos qual era o verdadeiro interesse de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma nação fraca, sem poder se defender, não teria como impedir o avanço de toda a milícia e ativismo da esquerda. Para tentar parar o presidente Bolsonaro, o Moraes decidiu então impedir o governo de reduzir o IPI para itens feitos na Zona Franca de Manaus. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu os efeitos de parte de um decreto do governo federal editado em julho, que tratava de redução do imposto sobre produtos industrializados. Na prática, Moraes determinou que a redução não vale para produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus que possuem o processo produtivo básico. E aí é aonde o próprio Moraes acaba entregando o seu lado. O presidente Bolsonaro acabou de avisar, entregou a verdade sobre os ministros, falando que eles trabalham com ideologias esquerdalhas. E aí o próprio Moraes vem contra algo que seria benéfico para o Brasil e impede a redução do IPI dos produtos da Zona Franca de Manaus. Em maio, Moraes já havia derrubado a redução do IPI para produtos fabricados na Zona Franca, ao acolher pedidos do Solidariedade e do governo do Amazonas contra o presidente Bolsonaro, que determinara a redução do tributo sob o argumento de que as medidas tiravam a competitividade dos produtos do polo industrial. O decreto editado em julho foi uma tentativa do governo de resolver o impasse jurídico e político envolvendo essa questão. Moraes considerou, apesar de a nova norma ter promovido a exclusão de 61 produtos excepcionados da redução do IPI, por serem fabricados na Zona Franca com PPB, o fato é que o decreto reduziu linearmente o IPI de centenas de produtos produzidos na Zona Franca, razão pela qual remanescem as mesmas razões de inconstitucionalidade, segundo Moraes. E aí é aonde o presidente Bolsonaro mostra que ele tem toda a razão e o Moraes acaba revelando a própria verdade dele, aquilo que o presidente Bolsonaro já estava falando mesmo. O presidente Bolsonaro também chegou a compartilhar em seu Twitter uma informação de que ele colocou ali uma notícia, uma manchete do UOL Economia. E ele registrou essa manchete dizendo o seguinte: após registrarmos a maior queda de preços em quase meio século no país,
Os que me atacavam por conta da inflação gerada pelo fecha tudo e pela guerra, agora alertam para o risco, preste atenção, agora alertam para o risco de baixarmos os preços. É isso mesmo que você está ouvindo. Vou ler de novo para você. Após registrarmos a maior queda de preços em quase meio século no país, os que me atacavam por conta da inflação gerada pelo fecha tudo e pela guerra, agora alertam para o risco de baixarmos o índice. Não adianta. Se zerássemos os assaltos, lamentariam o desemprego dos bandidos. O presidente Bolsonaro não adianta, né? Ele arrebenta, não tem como falar. E aí ele compartilhou essa notícia do UOL. O que é deflação? Entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. Gente, eles mesmos se autodestroem, eles criam narrativas para dominar a mente daquele que não compreende. É muito sério essa mídia esquerdalha e é por isso que nós estamos aqui trazendo essa informação para você. O Brasil precisa enxergar a verdade e eu e você precisamos compartilhar. Eu e você precisamos levar a informação, porque essa mídia está bombardeando o Brasil. Essa mídia está levando informação mentirosa, narrativas esquerdalhas construídas para distorcer a verdade. Como pode? Como pode? O que é deflação? Entenda porque a queda dos preços pode ser preocupante. É um absurdo. Me diz você, como é que o preço das coisas caírem, o povo poder comprar, poder adquirir, pode ser ruim para a nação? E o presidente Bolsonaro falou a verdade. Após registrarmos a maior queda de preços em quase meio século no país, os que me atacavam por conta da inflação gerada pelo fecha tudo e pela guerra, agora alertam para o risco de baixarmos os índices. Não adianta, se zerássemos os assaltos, lamentariam o desemprego dos bandidos. E me diz você, Bolsonaro tem ou não tem razão? É muita cara de pau dessa mídia esquerdalha. Eles não têm nenhum escrúpulo e usam todas as armas que têm para tentar ganhar essa guerra. E infelizmente, muitos cidadãos de bem, muitos patriotas estão se omitindo, estão se calando e estão deixando essa cambada falar mais alto do que tudo. Então, agora é a hora. Compartilhe essa notícia. Nos ajude a levar a verdade por todo o Brasil e abrir os olhos do povo brasileiro. Afinal de contas, aquele STF está tomado por indicados do PT, dos comunistas, inclusive comunistas anteriores, que graças a Deus nós tivemos uma luz no nosso entendimento e entendemos que o Brasil nunca teve governo de direita. Sempre tivemos no governo do Brasil, infelizmente, né, algumas décadas, aliados do comunismo, como é o caso do próprio Fernando Henrique, ao lado de Fidel Castro, ao lado de Lula. Entendemos que ali, tava tudo amiguinho, tudo farinha do mesmo saco. E o Brasil precisa de libertação e essa libertação vai acontecer. Dia 7 de setembro é o marco histórico da libertação do Brasil, de um novo céu espiritual sendo aberto sobre a nação brasileira, e isso vai vir com a minha e com a sua oração. Uai, seu app de vídeos curtos.